André, você começa de novo aqui? Dá um tempinho assim de uns 10 segundinhos e você começa a falar. Olá, estudantes do segundo ano do Heitor Villa-Lobos. Aqui estamos mais uma vez para mais uma aula de projeto de vida. E não estou sozinho, né? Como sempre. Durante esse período de pandemia, nós estamos em 3 professores, né? Eu, o professor André Costa, ou André Neves, né, André Aguinaldo? O professor André Aguinaldo e a professora Eliane Urbans. Eu vou mudar o meu nome para André Neves por causa do meu querido amigo André Aguinaldo, porque ele fala que é um marketing melhor, né? Com certeza. Mas sejam bem-vindos para a nossa aula, viu? Olá, estudantes de segundos anos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a nossa aula é Estou no caminho certo? Vamos tirar algumas dúvidas aí se existe um caminho certo, se todos os caminhos são certos ou se todos os caminhos nos levam para uma melhoria de vida, de qualidade de vida, né? Seja bem-vindo também, Andrezinho. Obrigado, pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez para a nossa aula. E, é claro, nós queremos sempre estar no caminho certo para tomarmos as decisões mais certas possíveis para a nossa vida crescer de forma qualitativa, beleza? Hoje aqui, temos aqui essa fotografia do Dom Quixote, não é esse, Eliane? Não está aparecendo ainda, meu amigo. Ô, misericórdia! Vamos, deixa eu voltar de novo aqui então, André e Eliane. Eliane e André, vamos gravar de novo então, beleza? Não, pode compartilhar assim mesmo. Você não consegue? Consigo. Opa, a gente espera, não tem problema. Que tristeza esse negócio, né? Mas acontece, né? Acontece. Olha, já está começando a aparecer aqui já. Mas, enfim, nós temos aqui o senhor Dom Quixote, né? Ai, que lindo! Alguém de vocês já leram esse livro? Eu já li ele 3 vezes, é fantástico esse livro. Teve a primeira vez que eu li, eu dava gargalhada alta, assim, o meu pai ia toda hora no quarto para ver o que estava acontecendo, porque eu dava muita risada, porque é um dos livros, é o segundo livro mais lido no Ocidente, né? Dom Quixote de la Mancha. É um livro de Miguel de Cervantes e conta a história aí de uma figura, né, de Dom Quixote, que ele é um cara sonhador, ele lê muito. Como ele lê muito, ele chega num estágio da vida dele que ele começa a ter alucinações por quantidade de livro que ele leu. E aí ele faz todo ali um plano para ele virar um fidalgo, para ele virar um cavalheiro, porque ele tinha fascinação por novela falando da Idade Média, dos cavaleiros medievais. A história se passa, né, no período medieval, mas é claro que Miguel de Cervantes escreveu esse livro em 2 partes. A primeira parte ele escreve em 1605, bem no início do século XVII, e ele termina 10 anos depois, com a segunda etapa do livro, em 1615, que ele termina. Então, a história é mais ou menos a seguinte: Dom Quixote, ele quer virar um cavaleiro, ele consegue um cavalo, que ele coloca o nome de Rocinante, o cavalo dele, e ele consegue armaduras, né, de cavaleiras, essa espada longa aí, que eu não sei o nome dela, e também consegue um companheiro de aventura, que é o Sancho Panza. O Sancho Panza, ele começa essa caminhada, essa aventura com Dom Quixote por interesse, porque Dom Quixote promete riqueza e glória e fama para o companheiro Sancho Panza. Mas no decorrer do livro, né, da história, Sancho Panza descobre que, na verdade, Dom Quixote ele é meio lunático, ele tem umas imaginações, entendeu? Ele briga ali, nessa imagem mesmo, ele faz uma luta, ele trava uma luta, uma batalha longa contra esses moinhos de vento que ele imagina ser um grande exército da cavalaria. E aí, ao decorrer do livro, então, a gente mostra ali, para nós, Projeto de Vida Agora, que, na verdade, tudo começou por interesse, mas Sancho Panza vê a ingenuidade, a inocência no amigo, ele passa a continuar as aventuras para cuidar do amigo. Então, essa história, ela fala muito das amizades, das verdadeiras amizades.
de que mesmo quando você está numa hora ruim, se você tiver um bom amigo que te acompanhe, tudo vai passar, né? Inclusive, ele tem um amor imaginário, Dom Quixote. Ele se apaixona por Dulcinea Toboso, que é uma fidalga muito rica e nobre. Ela não existe na vida real, é só na imaginação de Dom Quixote. E ele trava umas batalhas com as pessoas que ele quer proteger a honra de Dulcinea. Tem uma hora do livro que ele está num lugar bem pobre, é tipo de uma pensão. E aí ele imagina que lá é um castelo e que ele tem que proteger aquele castelo. Então ele passa a noite inteira em pé, em frente àquele para proteger. E chega lá uma quantidade grande de peregrinos, de mendigos, porque aquilo ali é um lugar de paragem mesmo para pessoas necessitadas. Mas aí ele já imagina que são pessoas que vão lá para desonrar a Dulcinea. E ele pega e enfrenta aquele monte de flagelados lá. Em todas as vezes que ele enfrenta pessoas, imaginando que ali é os inimigos, ele apanha muito. Ele apanha muito, muito, muito. Porque ele se mete em confusão, as pessoas nem sabem por que ele está se metendo em confusão e acaba batendo nele. Então, ele apanha muito. E aí, o Sancho Panza é aquela hora que ele está todo machucado, que ele inventa uma briga e o Sancho Panza entra na briga para proteger ele. Tem uma passagem que ele está no caminho, né, com o Rocinante, que é o cavalo, e mais Sancho Panza, e vem vindo um monte de prisioneiros, todos amarrados, acorrentados. E pouca polícia, porque todos os prisioneiros estavam acorrentados. Na cabeça dele, ele imagina que todos aqueles acorrentados precisam de que sejam libertados. E aí ele engana a polícia, ele salva todo mundo, desamarra todos os bandidos, mas os bandidos acabam roubando e matando ele. Roubam as armas dele e bate nele bastante. Então, assim, o livro todo é uma peripécia, mas, na verdade, ele arruma a confusão, mas ele é inocente e bondoso. Ele está sempre querendo proteger, né? Ele está sempre querendo proteger a honra de Dulcinea, né? Ele está sempre querendo encontrar o amor e dar o melhor de tudo para ela, que nem existe. Então, ali é um amor, aqueles amor que a gente chama de amor, como é que chama? Platônico, né? Isso. É aquele amor platônico, né? E fala também do valor da amizade, porque Sancho não abandona ele. No final do livro, eu não vou contar. Quem quiser saber, vai ler. Oi, Eliana, eu estou pensando... Bem-vinda à nossa aula. Estou pensando agora em comprar um livro desse para poder ler. Eu estou comprando os livros, eu comprei um livro esse dia aqui, já não chegou ainda não, que chama assim, Histórias Contadas, Histórias Reais Não Contadas. Falo de uma vez que o Machado de Assis bateu num outro escritor, brigou com o escritor, uns negócios assim, sabe? Aí eu comprei o livro para poder ler. Sabe, não vai acrescentar nada na minha vida, assim, eu acho, não, né? Mas importante. Mas é bom saber umas coisas que os outros... Mas, no caso, Miguel de Cervantes é extremamente importante ler. É um dos livros, é o segundo livro mais lido, como eu já falei, mas ele é tido como a primeira literatura, o primeiro poema moderno, né, porque ele foi escrito bem no início do século XIX. E é interessante também que ele tem uma crítica, apesar de toda a história, falando da amizade, falando daquelas pessoas que são ingênuas, né, da ingenuidade de Dom Quixote, né, mas tem uma crítica bem bacana ali, para quem conhece um pouquinho de história, uma crítica falando do período medieval ali, né, porque ali a gente já está na Idade Moderna, quando ele escreve ali no ano de 1605, então ele está fazendo uma crítica à Idade Moderna, a idade realmente que tinha muitas batalhas que eram desnecessárias, como, por exemplo, todas as grandes lutas do período medieval ali, muito desnecessárias, né, as cruzadas foram muito desnecessárias, na verdade, né, muitas pessoas morreram em lutas em vão, né, então, ler Miguel de Cervantes é se atualizar em questão de saber alguma coisa da Idade Média, da Idade Moderna, e fala de romance, de amor, de amizade, né, então fala de tudo, vale muito a pena, eu recomendo o Andrezinho ler, e o final é bem bacana, é marcante o final dele também, e eu não vou contar, mas nossa aula, a gente vai falar um pouquinho ali sobre com os estudantes, se todas as coisas que a gente faz, os planejamentos que a gente faz, e Dom Quixote, né, ele fazia muitos planos que não davam certo, ele não fazia bons planos, então dava tudo muito errado. O que é legal de saber é que ele sempre
se curava, porque ele apanhava muito, né? Ele se curava e ele começava de novo a lutar, a fazer novas estratégias, novo objetivo. Na nossa aula de projeto de vida, a gente está ali no segundo ano, no momento que a gente está se preparando para fazer o plano de ação, o nosso PA. E aí a gente vai fazer esse questionamento. Será que eu estou no caminho certo? É com você, Andrezinho. As personagens, Ulisses e Don Quixote, né, tem que ensinar todos os caminhos, demandam de empenho para caminhar. O primeiro personagem abre seu caminho através da razão, já o segundo, com a perda do juízo. Ambos sabem onde querem ir e, por isso, planejam seus caminhos. Há outros, ainda, que chegam a encruzilhadas e não sabem qual caminho seguir. É o caso de Alice, na obra de Alice, o País das Maravilhas, que pergunta ao gato qual caminho deve seguir para sair de onde está, e o gato lhe diz que depende de onde ela queira ir. Para a menina, não importa aonde chegar, então o gato é implacável. Sendo assim, não importa qual caminho seguir. É importante ter aonde ir. Porque para fazer escolhas é preciso tomar decisões. E o estudante precisa saber o que quer. Contudo, é muito importante também refletir sobre como fazer para chegar aonde quer, ou seja, qual é o caminho que julga ser o melhor a seguir. O trecho de Alice no País das Maravilhas apresenta uma reflexão sobre a importância de ter aonde ir. Por se encontrar perdida, Alice não conseguiu obter respostas claras dos personagens do gato. Em contrapartida, as personagens de Ulisses e Don Quixote estavam certos aonde queriam chegar. Conclui-se que saber aonde ir possibilita escolher os caminhos com eficiência, economizando tempo e energia, por meio da preparação e do planejamento das ações. Nesta aula, daremos foco aos possíveis caminhos que podem ser trilhados pelos estudantes, a fim de que o objetivo seja atingido. Para tal, faça-se necessária a definição de ações facilitadoras para o percurso a ser seguido, garantindo que as ações e as metas que se mantenham conectadas ao objetivo e às premissas de seu projeto de vida. Objetivos gerais, hoje nós temos 2 objetivos, né? O objetivo geral é refletir sobre a escolha de caminho para alcançar as metas e estabelecer metas para um planejamento semanal. Um mais curto, né, Eliane? Porque, por exemplo, eu tenho uma meta aqui, Eliane mais André, eu tenho uma metazinha aqui de poder perder um pouco de peso. E eu estou fazendo exercício físico, né? Eu percebi que o meu corpo mudou, mas o peso não mudou. O corpo está mudando, o peso não. E objetivos específicos é escolher o caminho e checar os recursos disponíveis. Como é que você vai seguir esse caminho? Criar uma lista de metas a partir da dinâmica, R$1 milhão, e estabelecer o caminho com ações conscientes e factíveis, ou seja, que são possíveis de fazer. Continua aí, André. A escolha do caminho e os recursos, né? A sustentabilidade do projeto de vida se dá a partir das ações possíveis de serem executadas no presente. O planejamento e a preparação são imprescindíveis para a execução dos objetivos e das metas. Você pode vislumbrar um futuro em que se torne um grande designer de moda, por exemplo. No entanto, os recursos disponíveis no momento presente são uma máquina de costura que está guardada em algum local da casa e algumas peças de roupas que já não servem e podem ser reformadas. As aulas para aprender a manipular a máquina podem vir de sua avó ou de algum blog da internet, desses que as pessoas disponibilizam suas experiências gratuitamente. Com certeza, a primeira peça que você conseguir desenhar e produzir será um troféu na sua trajetória de designer de moda. Não tenha dúvidas. Para trilhar um caminho para a plenitude, é necessário muito empenho e dedicação. Você precisará estudar e se especializar naquilo que é essencial para a obtenção do sonho que tanto almeja. Por isso, deve relacionar os recursos disponíveis e utilizá-los de maneira eficiente. A disciplina e a autonomia serão combustíveis para a sua jornada. Atente-se ainda que, ao definir e escrever as metas, detalhando as ações, você pode perceber que faltam recursos no presente para executá-las. Esteja certo,
Se isso acontecer, é porque suas metas podem estar maiores do que deveriam. Isso significa que se você diminuir o passo, ou seja, dividir suas metas em metas menores, não perderá a qualidade de suas ações. O que parece um pequeno passo, se estiver dentro de suas possibilidades de recursos e ação, pode significar um importante avanço em direção ao seu objetivo. As metas devem gerar um desafio que motive sua caminhada, mas ela não pode ser maior que suas possibilidades no presente. Observe mais um exemplo. Você quer aprender a falar inglês fluentemente, é um desafio que eu tenho. Né? É a meta, porque é um projeto de viajar para o exterior quando terminar a universidade, o objetivo. Para isso, precisa ter um inglês fluente, meta. Ir para o exterior poderia ser a solução ideal para aprender o idioma. No entanto, você não tem possibilidade real para fazer essa escolha, que é o contexto. Também possui a premissa em seu projeto de vida a independência de seus pais, ou seja, quer ter o máximo de autonomia possível e, neste momento, não quer perder a eles que paguem um curso de inglês. Ora, o que é possível realizar, tendo em vista essa meta? Você pode estruturar um programa de ação e estudar por meio de filmes, músicas e recursos disponíveis na internet, o plano estratégico, e ainda checar sua aprendizagem em espaços que tenham pessoas que falam inglês fluentemente. Que tal? Sendo assim, as ações conectadas às metas que você definiu para atingir o objetivo dependem de recursos que sejam eles internos ou externos. A atividade que segue é uma dinâmica que possibilita você pensar a escolha dos caminhos e sua execução a partir dos recursos necessários. Então, realize a atividade e descubra o que você está pensando, como você está pensando suas metas. Esse caso que você acabou de ler agora aqui, é só para reflexão de um texto base para você fazer suas metas e seguir adiante, tá? Aqui nós temos a primeira atividade de hoje, que é para nós trabalharmos, traz-se R$1 milhão. Se bem que, dependendo para quê, R$1 milhão não é para nada, né? Mas, para mim, hoje, André, dá para fazer um rastro jeitoso, dá para eu ficar um monte de coisa, dá para eu fazer um monte de coisa bacana, com certeza, muita coisa. Aliás, uma delas seria comprar um lugar para ficar quietinho, um lugar assim de um verdinho e tal, meio distantezinho, com a internet boa, já melhoraria minha vida. Mas a Eliane já desanimou eu um pouquinho, dizendo aí que em julho nós estamos de volta. Eliane? Mas, enfim, com a fotografia que eu vi agora há pouco, parece que realmente isso vai acontecer. Tendo como referência as ações e metas definidas em seu plano de ação, imagine que você tenha ganhado R$1 milhão. Então, faça uma lista das ações que você empreenderá. Você pode dividir a lista em 3 colunas, que representará as ações do primeiro dia, da primeira semana e do primeiro mês. Após o recebimento do dinheiro, observe sua lista, compartilhe com os colegas e reflitam juntos sobre a possibilidade de uma realização de ações listadas. Olha, vou deixar essa atividade para vocês lá, para vocês imaginarem esse R$1 milhão e o que você vai fazer com esse 1 milhão, levando em considerações aqui o número 1 e o número 2. Ao traçar uma meta, o mais importante é ter clareza do que você quer, ter organização para o que é possível realizar, ter disciplina para sempre estar em movimento, fazendo algo em direção ao seu sonho e se sentir desafiado ao suficiente para manter vivo o seu projeto de vida. Muitas pessoas se limitam a acreditar que não podem fazer nada, a menos que tenham todos os recursos do mundo. O projeto de vida tem que ser um desafio para a sua realidade, independentemente dos recursos disponíveis. Haja com criatividade, sempre. Agora aqui temos a atividade 2, né? Caminhos curtos, diretos e recompensadores. Eliane, quer dar honra? Agora que você já tem metas definidas, a sugestão é que possa fazer um planejamento de longo, curto e médio prazo. A base é o planejamento semanal e abaixo você tem uma planilha que o André já vai mostrar para vocês, que orientará suas ações cotidianas. Inicialmente, esteja atento às orientações de nós, educadores, que apresentará a regra 8, 4 e 2. Após a explanação do educador, você deve estabelecer 8 metas para serem desenvolvidas no intervalo de 1 ano.
E dessas 8 metas, extraia 4 que serão projetadas para o primeiro mês. Então, a gente vai fazer 3 metas, né? Uma a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. A primeira é a gente vai vencer em um mês, né? No seu planejamento mensal, você deve observar um dia antes de começar a sua semana para fazer a programação das ações, incluindo seus compromissos e criando para si tarefas prioritárias. Quem tem a agenda já está bem acostumado a fazer isso, né? Esteja atento aí à planilha e saiba que os compromissos são aquelas atividades às quais você não pode faltar, que tem prazo para realizar e horário para acontecer, tais como as aulas diárias, né, que você frequenta na escola. Os outros cursos que você enfrenta semanalmente, já as tarefas são mais flexíveis, pois podem ser cumpridas ao longo do dia, ao determinar algumas horas ou minutos para realizá-lo. Os projetos têm relação com os diferentes planos e dimensões da sua vida. Então, você pode focar metas para um projeto pessoal, social ou profissional, dependendo do que você quer transformar em sua realidade. É muito importante, né, quando a gente faz ali uma planilha de um planejamento ali de tarefas, é muito importante colocar ali as prioridades, né, as horas e as missões. E os compromissos, né, eu fiz um compromisso que eu estou fazendo uma leitura de uma parte da Bíblia, que são os... E eu tá aqui, ó, a Bíblia deve estar aqui, bem pertinho de mim. E eu estou querendo ler todos os salmos. Aí, o que acontece? Eu estabeleci que eu quero ler pelo menos um salmo por dia. Mas, quando eu só fiz esse compromisso comigo e eu não coloquei ali as horas, eu meio que fiquei bagunçado, porque tinha dia que eu fazia essa leitura, porque quando a gente vai fazer uma leitura da Bíblia, geralmente a gente quer uns minutinhos antes fazer uma oração, ou depois também fazer uma oração, ou até mesmo uma reflexão sobre o que a gente está conseguindo ler ali. E aí, o que acontece? Eu vi que eu não estava conseguindo fazer porque eu não coloquei a hora definida. Então, é muito importante, né? Quando a gente vai fazer um planejamento, seja semanal, mensal ou anual, a gente esmiúda nisso aí, nessa lista ali de compromissos, de prioridades. Bom, eu tenho o compromisso de ler os salmos, mas a minha prioridade na segunda-feira de manhã é gravar o projeto de vida. Então, que tal eu colocar bem cedinho na hora que eu levanto, né? Na hora que eu levanto, ou então no finzinho da tarde, ou à noite, quando eu vou dormir. Então, é interessante colocar ali a hora, porque quando você não se organiza de maneira eficiente, no decorrer, acaba que as coisas não são certinhas igual a gente planejou mentalmente, se a gente não colocar ali no papelzinho. Não é assim, André? É verdade. Quando a gente coloca no papel, eu sempre gostei disso, a gente consegue visualizar, a gente consegue fazer a gestão melhor do tempo e das coisas que a gente tem para fazer. E a gente fala, né, a gente deu esse quadro de exemplos aí para a gente colocar, é o que a gente vai fazer depois do nosso plano de ação, mas a gente consegue saber o que a gente vai fazer como se fosse uma agenda, né? Onde a gente consegue mensurar tempo e ações que a gente precisa desenvolver. Quando eu estou muito acarretado, muito assim, cheio de coisas, e às vezes a gente tem tanta coisa para fazer e a gente acaba ficando até sem expediente, eu busco colocar no papel. Porque aí eu consigo elencar aquilo ali, olha, o que é urgente, né? É algo que nós vamos falar para ele, urgente, o que é emergência e aquilo que eu posso esperar. Eu faço, aí a gente consegue elencar direitinho o que é prioridade, né? Urgente. Tem algo desse tipo, eu esqueci a ordem agora, mas aí a gente consegue fazer direitinho, de acordo com as datas das metas que a gente tem para cumprir. E é importante a gente ter essa questão. E quando a gente faz nesse sentido, é muito mais fácil você executar uma atividade, aí você vai lá e risca, opa, isso aqui tá ok. Então você vai vendo que no final do seu dia, é como se fosse uma agenda, você já consegue eliminar muita coisa, né? E ficar um pouquinho, transferir para o papel, né? Uma responsabilidade que fica, às vezes, martelando na cabeça da gente. Bom, aqui nós temos aqui um TED versus Biel Brown. O TED tem no YouTube que você fica um lugar para você bate-papo, você dá umas palestras, você consegue gravar algumas coisas explicando para as pessoas situações, e as pessoas são vistas por inúmeras pessoas ao redor do mundo. Bom, ensinando crianças a comerem melhor.
você pode chegar nesse TED lá e ter o André faz bonsai. O André pode, um dia desse, falar sobre o bonsai dele, né? E aí posta sobre esse bonsai dele, e esse TED, ele coloca, mostra ele falando sobre isso, e as pessoas usam, assistem a palestra dele no intuito de aprender, tanto português, quanto de aprender a usar aquilo que o André está realmente falando. Né? É uma coisa bem instrutiva, costuma ser dado de uns 10 minutos a uns 20 minutos, tem até de menos, já vi de 5 minutos e pouquinho já. Mas aqui ele dá um ensinamento de alguma coisa, ele te dá uma dica de algumas coisas. Enfim, isso é o TED, né? Ensinando crianças a comerem melhor. O cozinheiro mirim Biel Baum fala sobre o seu programa Arte na Cozinha. Nos revela as motivações que o levaram a começar a cozinhar, e explica como conseguiu unir empreendedorismo social à culinária por meio de projetos para as escolas, redes sociais e games. Além da atração que apresenta na TV, ele pretende transformar a culinária em diversão e ajudar crianças a comerem melhor. Biel começou a se interessar pela alimentação saudável depois que o seu melhor amigo passou a sofrer com câncer, causado por agrotóxicos usados nas plantações da própria família. Após longas pesquisas sobre o tema, o jovem chegou à conclusão de que o mundo seria o melhor lugar se as pessoas se deixassem de lado os alimentos industrializados, transgênicos e cheios de agrotóxicos, optando pelo organismo. Para estimular esse pensamento, ele apresenta o programa Arte na Cozinha, além de ser um verdadeiro embaixador de alimentos saudáveis. Aos 12 anos, Biel é chefe de cozinha, vegetariano e apresentador também. Escreveu um livro, Meu Diário para Jamie Oliver, realizando sonhos e inventando receitas. Então, pessoal, eu fiz agora esses dias, eu comecei a fazer um vídeo há 9 dias atrás. Eu vi na internet, no YouTube, que é possível matar mato mesmo, mato normal. Mato folha larga, folha fina, que no veneno, jogar veneno, eu já joguei muito veneno na minha vida, e jogar veneno, você tem um veneno que mata folha de folha, mata mato de folha fina e comprida e de folha larga e curta. Então, são venenos de forma diferente, são venenos mais perigosos. Mas aí eu descobri na internet que tem um modelo de veneno, porque se mata é veneno, e eu até coloquei lá gravei e preparei, que é o seguinte: você pega meio quilo de sal, mistura em 1,5 litro de água, e depois disso você vai pegar esse meio litro d'água, ou 2 litros d'água, vai despejar bonitinha na bomba e vai jogar essa água no mato. E o mato vai morrer, né? E aí eu vi o cara fez lá, e eu peguei e falei, vou fazer experiência. Fui lá, como eu sou um cara assim, eu jogo sempre assim com medinho, né? Medo de perder dinheiro. E o cara falou para pegar meio quilo de sal. Aí eu falei, Maria, você tem meio quilo de sal aí? Ela tem. Aí eu fiz a mesma coisa. Fui lá e comprei 5 quilos de sal. Comprei 5 quilos de sal, cheguei aqui, peguei o sal, joguei dentro da vasilha d'água aqui, e coloquei a água referente à quantidade de sal que eu fiz, misturei. Só que eu por ter jogado muito sal ao mesmo tempo, o sal não derreteu o quanto precisava derreter. Ele não dissolveu. E aí eu fiquei com um problema grande. Eu errei um pouco na minha medida. Por isso que aconteceu. Mas fui lá, peguei a que deu 12 litros de água, no fim das contas. Fui lá e joguei na grama, lá no mapa que tinha jogado no meu terreno, que eu estou pagando. E ontem eu voltei para ver como é que estava. E deu certo. O mato está queimando, o mato está morrendo, né? E aí eu terminei o vídeo ontem falando da experiência. São coisas assim que nos fazem fazer coisas melhores. Então, teve um planejamento? Teve. Teve uma utopia também de querer fazer as coisas melhor, querer matar todo o mato como se tivesse dado certo. Eu não fiz uma experiência de testar alguma coisa. Não, já fiz para dar certo. Eu fiz na atenção que ia dar certo. Deu certo. E eu postei isso lá no canal do YouTube lá, para o pessoal ver depois. Até ontem, acho que tinha... Eu não lembro quantas pessoas tinham visto, não, mas algumas pessoas viram. São coisas interessantes.
O André mesmo aí, que tem meio envergonhado, mas ele poderia fazer também um videozinho aí mostrando sobre bonsai. Tenho certeza que terá muita gente que vai assistir. E na sua casa? Na sua casa, você pode detalhar parte do seu projeto, o plano de ação, indicando um programa de ação detalhado. É importante que você se reúna com sua família para desenhar, aprender a programação semanal do seu final de semana, do seu projeto de vida. Dialoguem sobre as ações que você pretende desenvolver ao final. Escreva um pequeno diário sobre como foi compartilhar essa experiência. Tá, pessoal? Então, isso aí você pode fazer, colocar aquilo que pode ser bobo para um. Porque, pessoal, qual é o plano bom para eu colocar a fazer? Ei, não tem um plano bom. Cada um tem o seu plano. Talvez o seu plano seja não comer tal coisa hoje. Talvez o seu plano seja não comer durante um mês isso. São coisas que vão diferenciando você. Então, por isso que o projeto de vida, ele é legal, porque você não tem uma resposta definida. Aqui, assim, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Não, mostre o que você tem, dê sua fala aí, vamos ver se vocês concordam ou não concordam. Vai seguir essas metas aqui, essas regras aqui, e depois nós veremos como é que vai ficar, tá bom? O livro José Saramago é uma sugestão de leitura para poder vocês seguirem para essa semana. Gente, esse livro aqui é O Conto da Ilha Desconhecida, de José Saramago, que recebeu o Prêmio Nobel de Companhia de Letras, tá bom? Eu vou nem falar muito sobre esse livro aqui, mas quero lembrar vocês, e quem está assistindo a aula agora aqui, que eu deixei lá na sala de vocês o link para vocês baixarem o livro do Pequeno Príncipe. Eu baixei aqui o livro do Pequeno Príncipe, só que eu vou já avisando, o link está lá, tem 2 links, mas só vá no segundo link, que o primeiro link mostra que não existe mais o livro lá. Mas no segundo link, o livro está lá, que é o do link do blog, beleza? Eu vou falar só um pouquinho, Andrezinho, sobre esse livro aqui, bem rapidinho, pode ser? Pode. Esse livro aqui, ele é interessante para alunos do segundo ano, ler esse livro, para quem quiser, né? Porque ele conta a história da persistência, na verdade. O que eu entendi muito dele é a palavra persistência, porque o livro se baseia de um cara que ele pede para o rei um barco e condições para ele descobrir novas ilhas. Mas o rei, ele já tem um mapa e ele fala que todas as ilhas já estão catalogadas, que já estão no mapa, que não precisa, que ele não vai gastar dinheiro com mais investimento para encontrar mais ilhas, porque já tem muita ilha no mapa e tal. Mas esse cara, ele é muito insistente no que ele quer, e ele fica pedindo, né? Não, me arruma o barco, e não sei o quê. E ele vai argumentando, contra-argumentando, então ele é persistente nas metas dele, ele quer descobrir ilhas, né, ele tem vontade ali de descobrir novas ilhas. Para nós, em projeto de vida, é interessante a gente estimular os estudantes a não desistirem no primeiro não, na verdade, porque a gente pede alguma coisa ou quer alguma coisa, eu vou fazer ENEM, eu quero tirar 800, porque eu quero ficar numa faculdade de medicina, ela não aceita menos de 800. No primeiro ENEM, pode ser que você tire 600, mas se você persistir, né, e ter um bom argumento, que é o estudo, é focar, fazer novas metas, estabelecer novos objetivos, estudar mais. No ano que vem você pode tirar 1000, né? Você pode tirar mais de 1000. Então é a persistência. Esse livro é legal, né? Porque fala disso aí. Então esse livro já ganhou até o Prêmio Nobel pela Companhia das Letras, né? Porque ele fala disso aí, dessa insistência, no primeiro não a gente não desistir, é muito legal isso aí. Só isso aí, vale muito a pena ler esse livro também, além de, é claro, O Pequeno Príncipe, Miguel de Cervantes também, com Dom Quixote de La Mancha. Pessoal, eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos vocês, e se esforcem para participar da nossa aula ao vivo, tá? É importante que participe da aula gravada? Sim. Se não pode participar da aula ao vivo, beleza. Mas se esforce para participar da aula ao vivo, com certeza ela é mais rica em detalhes. Deus abençoe a cada um de vocês. A gente espera vocês ansiosos na quinta-feira para a nossa aula online, mas desde já fica pronta a aula de vocês com todo o conteúdo e que Deus abençoe a cada um de vocês. Logo estaremos em sala de aula. Tchau. Tchau, gente. Até mais.